Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos registraram então uma sessão positiva, à exceção do mercado australiano que fechou ligeiramente negativo, depois então das vendas a retalho australianas terem permanecido inalteradas no mês de julho, após 2 meses de fortes resultados no que toca então às vendas a retalho, indicando então que os cortes fiscais em grande escala ainda não impulsionaram os gastos. Os dados apoiam, portanto, o início da redução das taxas de juros por parte do RBA. Os analistas esperavam, então, um aumento de 0,3% no mês de julho. Em relação ainda à ação asiática, tivemos aqui os dados de inflação no Japão. A inflação subjacente em Tóquio acelerou pelo quarto mês consecutivo em agosto. O IPC subjacente aumentou 2,4% em comparação com o ano anterior, mais rápido então do que a previsão, que era de 2,2%, e também do que o aumento registrado no mês de julho, que era também de 2,2%. A taxa de desemprego do Japão subiu para 2,7% em julho, de 2,5% registado no mês de junho. A taxa de desemprego, então, corrigida da sazonalidade, coincidiu com a previsão dos economistas, que era precisamente de 2,5%, e o rácio entre ofertas de emprego e candidatos aumentou para 1,24 em julho, dos 1,23 registados no mês de junho. Já a produção industrial no Japão, corrigida então também da sazonalidade, registrou um aumento mensal de 2,8, abaixo então do valor esperado, que era de 3,3, mas superior aos menos 4,2 registados então no mês anterior. Numa base anual, o índice aumentou 2,7%, portanto, no geral, os dados do Japão foram mistos, não desencadearam uma reação significativa no mercado. Por um lado, foram recebidos como dados hawkish, no que toca à inflação, mas por outro, dados mais fracos sobre o mercado de trabalho e também da indústria, sugerem aqui alguma pressão após as recentes subidas das taxas de juros por parte então do Banco do Japão. Na Europa o sentimento é positivo também, todos os índices a negociarem no verde e os futuros norte-americanos também para já perspectivaram uma abertura em alta dos respectivos índices. Recordar apenas que no que toca à campanha eleitoral, numa entrevista à CNN, Kamala Harris prometeu adotar uma abordagem mais dura em relação à migração ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos. Declarou também que não iria suspender o fornecimento de armas a Israel e no campo das sondagens, Kamala Harris já está à frente de Donald Trump por 4%, a vantagem era de 1%, aumentou agora para 4%, com o antigo presidente Donald Trump a cair então nas sondagens. Também só referir que a Apple está em conversações com a Nvidia e a Microsoft relativamente a um investimento na OpenAI, que poderá avaliar então o fabricante de ChatGPT em mais de 100 mil milhões de dólares, e o Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar então o interesse da Apple na inteligência artificial, nomeadamente no ChatGPT. Olhando para o calendário económico de hoje, além dos dados do Japão e da Austrália que já referi, iremos ter aqui às 10 da manhã a inflação também na zona euro, o índice harmonizado de preços no consumidor referentes ao mês de agosto, e à hora do almoço nos Estados Unidos o PCE referente então ao mês de julho. Este é o indicador favorito da Reserva Federal norte-americana para medir a inflação, porque tem em conta as variações atuais no comportamento do consumidor e também uma gama mais ampla da cesta de consumo. Os analistas esperam então aqui um ligeiro aumento nos valores principais e fundamentais para 2,6 e 2,7 em relação ao ano anterior, respectivamente. Portanto, trata-se de um aumento de 0,1 em comparação com o relatório que saiu no mês de junho. Olhando então aqui para os principais mercados, começando aqui pelos índices, precisamente o DAX então segue em alta. Ontem vimos referido que estava aqui na zona da resistência dada por estes máximos de julho, já conseguiu fazer o breakout, portanto mantém-se bastante bullish. O IBEX também, portanto já ultrapassou também os máximos feitos em julho e mantém-se bullish, portanto continua a subir com muita força. O CAC está agora a aproximar-se da zona da resistência, portanto tem ainda potencial para subir aqui até aos 7728, 7730. Depois poderá respirar aqui um pouco nesta zona, ainda tem aqui quase 0,5% de potencial de valorização. O FTSE continua também a subir e o Eurostock 50 também, portanto os índices europeus mantêm-se muito bullish, não há qualquer sinal de inversão para já. O mercado americano, o S&P 500, continua a negociar dentro do seu range, portanto ainda ontem
fez aqui um novo ponto de toque no limite superior, reagiu em baixa, vamos ver se conseguirá quebrar este range em alta, e o Nasdaq acabou por não confirmar então o reteste a esta neckline do cabeça e ombros, portanto invalidou o padrão, apesar de depois de ter reagido em baixa, acabou então por invalidar o padrão, e portanto este padrão de cabeça e ombros já não faz sentido e parece mais inclinado para continuar a subir do que para descer. O Dow Jones atingiu então os máximos no dia de ontem, aqui feitos no dia 17 de julho, e portanto agora deverá consolidar até conseguir ultrapassar estes máximos em alta. O Russell 2000 também bastante lateral, e o índice de volatilidade mantém-se aqui bastante ancorado entre os 15,20 e os 16,90, portanto esta zona aqui de consolidação onde tem estado aqui a negociar nos últimos tempos, com o sentimento de risk on a continuar a vigorar nos mercados. Nas matérias-primas, a soja continua a cair, apesar daqui de uma recuperação. O café, reparem que não conseguiu confirmar então a quebra dos máximos. Ontem parecia que ia confirmar essa quebra, mas não conseguiu, voltou para baixo, portanto ainda não é desta que quebra então os máximos de fevereiro de 2022. Nas agrícolas, milho e trigo mantêm-se muito laterais, cacau também lateral dentro do seu range de negociação, e o açúcar mantém-se fortíssimo, portanto continua numa tendência claramente ascendente. O algodão também não há forma de conseguir quebrar aqui este suporte dos 66,75 em baixa, portanto só poderá acelerar o movimento de queda se quebrar aqui este suporte. Enquanto não o fizer, não me parece interessante para entrar. O cobre continua aqui a recuperar, também suportado pelo sentimento positivo nos índices. Níquel também a recuperar, a tendência no entanto é claramente de queda, e o zinco, atenção, que quebrou a linha de tendência, corrigiu um pouco e agora deverá continuar a subir, próximo target aqui na zona dos 3.000 aproximadamente. O alumínio também não conseguiu ultrapassar aqui esta resistência, corrigiu em baixa, está a voltar para cima, vamos ver se conseguirá quebrar esta resistência em alta, mas no curto prazo poderá haver aqui algum espaço para ir até aqui ao máximo de dia 27, ou então, se quebrar aqui o mínimo, continuar a sua tendência de queda. Atenção que poderá também ter aqui formado um género de um cabeça e ombros, ou estar agora a formar o ombro direito deste padrão de cabeça e ombros, e continuar então a tendência de queda. Os metais preciosos, o ouro continua fortíssimo, a prata também, a platina, atenção que para já ainda não retomou a tendência de queda, portanto temos que estar aqui atentos à possibilidade de reintegrar o canal e portanto deixa de fazer sentido este trade, e o Palladium também está numa fase de consolidação. No mercado cambial, o dólar hoje bastante fraco, a Libra é uma das moedas mais fortes, aliás a moeda mais forte do G10, temos também o AUD e o NZD bastante fortes, e do lado das mais fracas chega a F e N, portanto um sentimento de risco a vigorar hoje nos mercados, e com as moedas denominadas beta currencies a ser aquelas que mais valorizam, a AUD e a NZD, e também a Libra. Olhando para o euro-dólar, ativou aqui este cabeça e ombros, portanto está a vir para baixo, cabeça e ombros tem uma amplitude de 95 pips, poderá trazer aqui o euro-dólar para as proximidades da zona dos 1,10. Depois o cable está forte, portanto, apesar do dólar estar a ganhar alguma força, a Libra está a conseguir impedir. O AUD continua muito forte, bem como o NZD, portanto continua em tendências claramente ascendentes, portanto Euro-AUD e Euro-NZD continuam a cair. O Yen está bastante fraco, sobretudo aqui em relação à Libra, portanto a Libra muito forte, se conseguir aqui quebrar esta zona de resistência, poderá prosseguir então a tendência de alta, e o dólar-yen mantém-se para já em fase lateral. Euro-CAD e dólar-CAD continuam a vir para baixo, e o euro-franco suíço e sobretudo Libra-franco suíço continuam a valorizar. Dólar-franco suíço também é para cima, atenção que poderá estar aqui a formar um cabeça e ombros invertido. Olhando para o mercado de criptomoedas, sentimento positivo no dia de hoje, Bitcoin praticamente inalterado, a cair a 0.12, e olhando aqui para o seu gráfico, continua então a negociar dentro do canal. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.